Que Jesus fortaleça os nossos ideais de crescimento. Eu vou me propor aqui a problematizar a proposta sobre a construção da paz e a promoção do bem, consubstanciada num livreto editado pela FEB no ano de 2017. O livreto se intitula Construamos a Paz Promovendo o Bem. Esse livreto é constituído de algumas lições de O Livro dos Espíritos e, bem assim, alguns textos de Emmanuel pela mediunidade de Francisco Cândido Xavier. O tema é atualíssimo e precisa ser refletido com a seriedade merecida. Entretanto, não há ali nenhuma reflexão sobre o que se apresenta. E são textos, ao meu sentir, que precisam ser aprofundados para que consigamos alcançar os benefícios que de fato nos oferecem. Eu vou me valer para os nossos comentários de um estudo que realizo em torno da violência. Apontamentos simples, despretensiosos, e que por isso não pretendem, diante de uma temática tão complexa, colocar ponto final. Eu alinho apenas algumas ideias e convido os companheiros a participarem comigo, seja acrescentando algumas considerações, discordando. Valham-se do e-mail que eu apresento para tanto. Eu combino com os senhores e senhoras respondê-los assim que possível. Tá bom? Eu pensei, meus caros, na dificuldade da construção da paz e a promoção do bem, tendo em vista uma violência banalizada que parece nos cercar. E comecei pensando de como olhamos esse fenômeno, que, como veremos, não está tão distante de nós quanto possa parecer. Ele se encontra conosco, permeando as nossas vidas. Mas é interessante pensarmos sobre como olhamos para a violência. Eu quero sublinhar aqui, meus caros, que eu entendo que para o conhecimento da paz, a gente tem que conceituar a violência. Como falar sobre paz sem conhecer a violência e o seu alcance em nossas vidas? É essa uma das ideias que trago para que possamos analisar. Tá?
Eu começo citando: pusemo-nos a destrinchar o processo da vida com nossas tesouras de pesquisa. Fomos do organismo para o órgão, do órgão ao tecido, do tecido à célula, até chegarmos à molécula de DNA em seu ambiente celular. Continuamos a picotar, descompusemos o DNA, descompusemos o ambiente. Com surpresa, descobrimos que a vida desapareceu. Para onde ela foi? Meus caros, essa citação consubstancia uma crítica na metodologia de abordagem a alguns fenômenos, sobretudo os fenômenos sociais, por conta da necessidade que se tem da gente abordar os fenômenos sociais considerando a complexidade que eles dizem respeito. É essa a ideia. É preciso que a gente não perca, então, nuances interessantes para o entendimento. Nesse ponto, eu quero fazer referência a uma abordagem que é conhecida como multirreferencial, e essa abordagem multirreferencial, ela afiança a complexidade dos fenômenos sociais e pressupõe que para a apreensão e entendimento desses fenômenos, o enlaçamento, né, das abordagens que integram as diferentes áreas do conhecimento faz-se necessário. Então, nós precisamos de olhar para o fenômeno violência, dando-lhe a devida complexidade que ele merece. Ao mesmo tempo que precisamos lançar mão das complexas abordagens que ele dizem respeito. Meus amigos, eu não pretendo passar todos os slides, tá? Que fazem parte de um estudo mais minucioso que demandaria muito tempo e fugiria um pouco dos objetivos de agora. Eu só vou pincelar algumas ideias e vamos assim trocando as nossas figurinhas aí, tá bom? Agora eu queria mostrar a antecipação do Espiritismo com relação a essa abordagem que considera a complexidade dos fenômenos e que, para tanto, considera também a necessidade de nos valermos de outras ciências para podermos interpretar, né, o objeto que estamos estudando. Então, Allan Kardec, em O Livro A Gênese, notadamente no capítulo 1º, é um capítulo muito importante esse. Allan Kardec vai gizar essa importância na introdução de O Livro A Gênese. De tal forma que, para conhecermos o Espiritismo, nós precisamos conhecer os escritos de Kardec que podemos encontrar no capítulo 1 do livro A Gênese. Allan Kardec vai falar assim: o Espiritismo e a ciência se completam reciprocamente. Né? Em outro momento ele vai falar que o Espiritismo toca forçosamente na maior parte das ciências. Só podia, portanto, vir depois da elaboração delas. E tem uma fala interessante de Allan Kardec no item 55, do capítulo 1º, do livro A Gênese, que ele diz assim: avançando com o progresso, o Espiritismo jamais será superado. Pois se novas descobertas demonstrarem estar em erro em um determinado
ponto, ele se modificará sobre esse ponto. Se uma nova verdade se revela, ele a aceita. Eu trouxe essas considerações de Allan Kardec para tecer o pano de fundo dessa nossa conversa. A compreensão do Espiritismo, do seu lugar na teoria do conhecimento, ao meu sentir, se atrela ao diálogo intercultural que nós precisamos estabelecer com o conhecimento proveniente das outras ciências. Quando a gente faz isso, o Espiritismo se agiganta em suas concepções, na forma como apreende a realidade. Isso serve também para que nós não façamos uma leitura considerando o analfabetismo funcional. Eu gosto de dar alguns exemplos, e eu sou às vezes recorrente nisso para que possamos entender. Fala-se, por exemplo, e a gente ouve isso muito nas palestras, nos discursos espíritas, que as leis de Deus se encontram grafadas na nossa consciência. É um ensino dos espíritos que encontramos no Livro dos Espíritos. Mas para a gente entender o alcance desse ensino, nós vamos precisar recorrer ao conceito de consciência. E onde que nós vamos buscá-lo? No diálogo com outras ciências. Um outro exemplo que eu gosto de citar é do ensino de que o Espiritismo é ao mesmo tempo ciência, filosofia e religião. Pois bem, precisamos saber o que é ciência, o que é filosofia, o que é religião, o que o Espiritismo, ou em que o Espiritismo se expressa como ciência, como filosofia e como religião e por quê. Se a gente não conhece esses conceitos que a gente vai buscar em outras ciências, o nosso entendimento sobre o Espiritismo será reduzido, com certeza. Não precisamos expender tantas razões para que este entendimento se sedimente. Daí o Espiritismo ser uma doutrina de livros. O conhecimento do Espiritismo, de forma recorrente, diz Allan Kardec que requer um estudo sério, metódico e que exige tempo. O professor Herculano Pires vai nos informar que o Espiritismo é síntese do conhecimento humano. Essas questões que trouxemos, citando Kardec, vão ao encontro dessa fala. Então, essa postura é que às vezes a gente critica dos companheiros, por exemplo, de outra religião, que pegam a Bíblia e se atêm à letra. O movimento espírita constrange dizê-lo, repete, mudado o que tem que ser mudado. Né? Temos citado questões de O Livro dos Espíritos sem procurar os seus alcances, o seu impacto cultural.
E eu quero dizer com isso o seu impacto em nossas vidas. Porque é preciso que fique claro para a gente que da mundividência espírita, da principiologia espírita, decorre a moral espírita. Né? Eu trouxe aqui também para nossa análise, gente, uma passagem colhida no livro A Caminho da Luz. Emmanuel vai nos dizer que os filhos mais eminentes no plano dos valores espirituais, então, Emmanuel está se referindo aqui aos espíritos superiores, né, que estão além de nós, na frente de nós, melhor dizendo, nessa luta evolutiva. Né? Eles são agraciados pela Justiça Suprema, que legisla no alto para todos os mundos do universo e podem visitar outros planetas, né? E regressam a nosso orbe no esforço abençoado de missões regeneradoras. E onde que é o local de trabalho desses espíritos? Na religião, né? No campo religioso, dentro das igrejas e também no acadêmico, nas universidades, das academias. Então nós precisamos buscar o que nos interessa no conhecimento científico que é produzido nas academias. Lê do engano, então, por essas palavras, tanto a citação de Emmanuel quanto os dizeres de Kardec, concluirmos que a compreensão do Espiritismo dispensa esse diálogo, o conhecimento do que tem proposto as outras ciências. Meus amigos, a violência, então, é alguma coisa complexa. E nós temos estudiosos que descrevem algumas teorias engajadas na sua elucidação, mas que compreendem que ainda está longe a gente pensar em respostas definitivas e únicas, pois a violência, a criminalidade, que é uma de suas expressões, né, são fenômenos complexos e multifatoriais. E é preciso que a gente comece entendendo que a violência faz parte da nossa vida. Não está longe de nós. Muitas vezes nós somos as pessoas violentas. Nós acolhemos e exercemos a violência no mundo. Pode ser difícil, né? A minha fala pode até estranhar, mas é preciso que pensemos sobre isso, tá bom? Habermas vai propor que a razão prática pura, né, não tem elementos para propor uma consciência normativa, para sustentar, melhor dizendo, uma consciência normativa que em seu sentir está fenecendo em todas as partes. Lendo esse texto, eu me lembrei da fala de Deolindo Amorim no livro Os Problemas, né, do Ser, do Destino e da Dor. Porque são problemas, né, que do ponto de vista filosófico ele nos apresenta. Eu lembrei na introdução desse livro porque ele vai fazer referência à falta de ideal, que atingia principalmente a juventude de sua época, os homens em geral, por conta da falta de uma convicção que permitisse uma moralidade
esperançosa. Então, Habermas, um estudioso bem próximo da gente, contemporâneo, vai ter essa percepção que nós já tínhamos. É preciso compreendermos isso. O Espiritismo adiantou esse ponto também. Vejamos nas entrelinhas aqui do que nos ensinam os Espíritos. Na questão 799, onde Allan Kardec pergunta a forma que o Espiritismo pode contribuir para o progresso, os benfeitores da humanidade vão ensinar que destruindo o materialismo. E eu grifei aqui, a vida futura não estando mais velada pela dúvida, o homem compreenderá melhor que pode assegurar o seu futuro através do presente. Com isso, há a destruição dos preconceitos de seita, os preconceitos religiosos, de casta, os preconceitos com base nas diferenças sociais, econômicas e de cor. Então ele ensina os homens a grande solidariedade que os deve unir como irmãos. Meus amigos, a base para a sustentação do progresso oferecida pelo Espiritismo é a concepção que ele nos dá da imortalidade da alma. E o Espiritismo vai nos lá apresentar com base na racionalidade, com base numa abordagem metódica, metodológica ao objeto de estudo, que no caso é o espírito. Portanto, eu estou dizendo que o Espiritismo nos apresenta a vida futura, a imortalidade da alma, com bases científicas. É isso que eu quero dizer. Daí, é preciso que a gente conclua, isso tem relação um pouquinho com o texto de Habermas, sobre a consciência normativa. Queria me deter um pouquinho sobre isso aqui, tendo em vista essa questão, para dizer que da mundividência espírita decorre uma consciência normativa. Então, a forma com a qual o Espiritismo aborda a realidade traz consigo como consequência uma moralidade, uma regra de conduta. No dizer do professor Herculano Pires, repetindo, o Espiritismo, ou melhor, a moral espírita é consequente à principiologia espírita. Então nós precisamos sedimentar, não como simpatia, mas enquanto convicção, essa ideia da imortalidade da alma, da vida futura. Então, as propostas morais do Espiritismo, de se buscar o bem, de se respeitar ao outro, de não ser violento, de realizar a caridade em sua plenitude, de se buscar a transformação interior, não são propostas soltas, sem base. A base segura é essa compreensão da realidade que comporta
a imortalidade da alma, a vida futura e, por conseguinte, a liberdade, etc. E a responsabilidade por nossos atos. Então, ao encontro dessa fala de Habermas, e para além dela, Allan Kardec vai dizer que a ciência e a religião são as duas alavancas da inteligência humana. E propõe, na sua reflexão, Allan Kardec, que a incompatibilidade que se pensou existir entre essas duas formas de enxergar a realidade, ela se deve a um exame equivocado e ao cúmulo de exclusivismo de ambos os lados, que gerou intolerância e incredulidade de ambas as partes, né? Mas aqui nós vamos precisar de agir com espírito de síntese, juntar ciência e religião, o que elas têm de belo, de útil, de bom para o nosso crescimento espiritual. Superando esse conflito, né, das duas formas de abordagem da realidade, o Espiritismo então apresenta uma cosmovisão peculiar, que se apoia na razão, que não desconsidera as certezas da ciência, da religião, ao tempo, e isso é muito importante, que se afasta das ideias místicas, míticas e fantasiosas. E é nesse sentido, eu quero voltar a repetir aqui, ele, teoricamente, o Espiritismo contribui para a sedimentação de uma consciência normativa. E essa consciência normativa vai conceber a violência e outros fenômenos sociais como uma instituição social que se explica, que é transitória e que causa danos ao indivíduo e à sociedade, e que devem ser superadas por todos os meios diretos e materiais. Eu quero fazer referência agora, gente, a alguns apanhados em artigos científicos, né, acadêmicos, que se referem à contribuição da religião. E aqui não é religião no sentido de institucionalização, mas religiosidade e espiritualidade. Então, os estudiosos da academia, eles perceberam que a religião tem uma valiosa ação na precaução dos crimes violentos, no cuidado dos crimes e dos relacionados também ao abuso de álcool, por exemplo. Que a temática impacto da religião na ressocialização dos indivíduos é muito constante no conjunto dos estudos. Então, vejam só, os estudiosos atribuem um poder de ressocialização aos ensinos religiosos. Eles também analisam as implicações entre espiritualidade, religiosidade e saúde mental. E concluem que a vivência de maior número de experiências espirituais e a ausência de sentimento que acusa o abandono por parte de Deus resultam em menores apontadores de depressão e desejo de morte. É a contribuição dos ensinos religiosos para a saúde. Para a saúde psicológica, emocional, espiritual. Vários cientistas se debruçam sobre o fato de que a afinidade com o transcendente consubstancia uma das chaves do processo reabilitativo. Então vejam, as ideias religiosas, as ideias de espiritualidade, elas influenciam na reabilitação. A gente pode entender aqui reabilitação como transformação interior, né? E a religião também é uma estratégia de enfrentamento de circunstâncias adversas. E coopera com as melhores alternativas quando
os adolescentes ou a população em geral, né, nós podemos estender isso, vivenciam momentos de crise. Então, a religião tem fundamentos para nos indicarem caminhos de paz. Popular, gente. Então eu queria falar um pouquinho agora da construção da paz, da promoção do bem, tendo em vista algumas questões que podemos verificar em um livro dos Espíritos. Em que consiste a missão dos Espíritos encarnados? Na questão 573. A de instruir os homens, ajudá-los a avançar, melhorar as suas instituições por meios diretos e materiais. Instituições aqui no sentido sociológico, sobretudo. É nesse sentido que devemos entender o texto aqui. E a violência, a maledicência, a mentira, são instituições humanas. Então, apenas a instrução mútua, o auxílio mútuo, no sentido de melhorar as nossas instituições por meios diretos e materiais, vai indicar o que seja a missão dos homens, porque espíritos encarnados são os homens. Eu lembro também a questão 629, em definindo a moral, né, os espíritos vão dizer que a moral tem relação com a distinção entre o bem e o mal. Então a gente precisa discernir, diferenciar o que é o bem e o que é o mal. E Allan Kardec ainda insiste com os espíritos. Como é que a gente pode distinguir o bem e o mal do mal? Aí eles vão nos dar indicativas. Qual o bem tem relação com a lei de Deus. O mal se afasta dessa lei. Kardec ainda vai instigando. Né? O homem tem meios para distinguir por si mesmo o bem e o mal? Sim. É parte da crença, do pressuposto da crença em Deus, mas também o trabalho, né? O querer saber está envolvido. Né? Mas essa distinção leva em consideração a inteligência, olha. É o estudo. É essa a ideia. E é interessante, eu pensei aqui a questão 600, da questão 643, é uma resposta dos espíritos que falam assim, que fazer o bem não é apenas ser caridoso. O que, é que eles quiseram dizer com isso? Fazer o bem não é apenas ser caridoso, mas ser útil na medida do possível, sempre que o auxílio se faça necessário. Eu penso que isso vai ao encontro daquela ideia de que a coisa da reforma íntima, ela é mais substanciosa do que a princípio parece. Essa transformação, gente, ela tem a ver com a modificação das instituições sociais também. Então eu tenho que me reformar intimamente, mas essa reforma interior não tem que servir só para mim egoisticamente. Né? Eu tenho que ser útil na minha relação com o outro. Penso que são elementos que essa fala dos espíritos nos permitem também considerar. Né? Gente, eu trouxe alguma coisa a respeito dos conceitos de violência. Né? A Organização Mundial da Saúde, ela vai propor que a violência é o uso da força física ou do poder, real ou em ameaça contra si próprio,
contra outra pessoa, ou contra um grupo ou uma comunidade, que resulte ou tenha qualquer possibilidade de resultar em lesão, morte, dano psicológico, deficiência de desenvolvimento ou privação. O Espiritismo também fornece elementos para o conceito de violência. O Espiritismo vai falar que qualquer ato, mesmo qualquer sentimento ou pensamento que atente contra as relações harmônicas deve ser evitado. Em O Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec vai analisar, né, aquela fala de Jesus a respeito daquela terminologia raca, que fazia parte dos usos e costumes do povo hebreu. Então, uma postura daquela já é injúria, já é violência. Então, o Espiritismo ele vai nos apresentar alguma coisa a mais para compreendermos a violência, né, no seu sentido conceitual. Agora, importa considerar também, gente, que a violência ela se dá no âmbito da racionalidade. Né? Quero dizer com isso que no âmbito humano, né, nós não podemos falar de violência animal. O animal não é um ser racional. O homem que é racional é que é capaz de ser violento. Tá bom? Alguma coisinha sobre a tipologia da violência. A Organização Mundial da Saúde, ela vai propor que as manifestações empíricas da violência, o entendimento dessas manifestações empíricas, ela vai propor uma classificação tipológica, né, e vai dividir em violência dirigida a si mesmo, a violência interpessoal e a violência coletiva. Não vamos nos deter muito nesses comentários, porque eles se auto-esclarecem. Tá? A violência auto-infligida compreende as ações suicidas, os autos abusos. E aí o Espiritismo ainda vai pôr lenha nessa fogueira, né? Porque se eu não trabalho em qualquer sentido para minha evolução, eu estou me auto-violentando. Né? Se eu estou procurando ociosidade, se eu estou acolhendo nervosismo, mágoa, raiva, para o Espiritismo são violências auto-infligidas. Né? Para além, então, do suicídio, da ideação suicida e das tentativas de suicídio. A ideia de autoabuso se refere aos ataques a si próprio e às automutilações. Olha o que Kardec nos diz. O homem não tem o direito de dispor da vida. Por isso que esta lhe foi dada visando deveres a cumprir na terra. Razão bastante para que não a abrevie voluntariamente, sob pretexto algum. E aí tem um complemento. O suicídio não consiste somente no ato voluntário que produz a morte instantânea, mas em tudo quanto se faça conscientemente para apressar a extinção das forças vitais. Apenas uma contribuição, né, a respeito do que o Espiritismo nos fala sobre o suicídio. A gente, infelizmente, não tem tempo para se deter numa análise mais minuciosa desse instante. A violência interpessoal, elas se classificam para a OMS como intrafamiliar e comunitária. Gente, violência entre familiares, violência com os seres que vivem conosco numa determinada comunidade.
É uma violência que se dá na intersubjetividade, na nossa relação com o outro. Até aqui, o Espiritismo traz uma contribuição. E eu quero gizar aqui novamente, sublinhar, gente, em letras garrafais, a antecipação conceitual no enfrentamento da violência que o Espiritismo nos oferece, desde o século XIX. É agora que os homens estamos parando, né? Agora sim, no tempo, né? Que estamos parando para meditar sobre a violência. Então, Allan Kardec vai dizer que o primeiro de todos os direitos do homem é o de viver. E ninguém, por isso, tem de atentar contra a vida de seu semelhante. E eu sublinhei, nem de fazer o que quer que possa comprometer-lhe a existência. Gente, isso é muito profundo, né? Qualquer coisa que a gente faça que comprometa de alguma forma a existência do outro é violência. Da necessidade que o homem tem de viver em sociedade, nascem-lhe obrigações especiais? Certo, a primeira de todas é a de respeitar os direitos de seus semelhantes. Gente, o desrespeito ao direito do outro consubstancia a violência. Nós precisamos introjetar essa ideia nas nossas vidas. E o respeito ao direito do outro representa a prática da lei de justiça, que está conforme as leis de Deus. Então, praticar a lei de justiça, no conceito que o Espiritismo nos propõe. Respeitar os direitos dos nossos semelhantes, na abrangência que o Espiritismo os concebe. É praticar o bem. É se distanciar da vivência do mal. É construir a paz. Então ele vai dizer que há, olha, usos de represálias por conta da falta da prática da lei de justiça. Ele vai dizer que essa é a causa da perturbação e da confusão em que vivem as sociedades humanas. A vida social outorga direitos e impõe deveres recíprocos. A violência interpessoal ainda, né, gente? Olha, trabalho escravo. Escravidão. E Allan Kardec está falando aqui de trabalho escravo. Né? Não é a escravidão apenas naquele conceito de época. Né? A hermenêutica e a teoria de discurso, se a gente usar as metodologias aqui, vão nos propor, para entender o que está sendo falado aqui, qual que é o significado do trabalho escravo naquela época. Né? Mas a gente sabe que os espíritos falam para além do tempo, né? Porque eles são espíritos superiores. Então eles estão além do nosso hoje, se é que me faço entendido no que quero expressar. Então, a que se deve pensar dos que abusam de sua autoridade, impondo a seus inferiores excessivo trabalho? A resposta: isso é uma das piores ações. Todo aquele que tem o poder de mandar é responsável pelo excesso de trabalho que impõe aos seus inferiores. Porquanto, assim fazendo, transgride a lei de Deus. Gente, isso aqui dá muito o que pensar. Trabalho mal remunerado. Quantos de nós, os espíritas, contratamos aí a auxiliar para passar as roupas, limpar nossas casas e ainda fazemos propaganda? Ah, ela é ótima. Cobra baratinho, chega às 7 horas da manhã e sai às 20 horas. Né? Uns até cobram o almoço, a janta, né? Ou então junta a roupa do mês inteiro.
quando não de 2 meses. Aí chama a moça, porque vai pagar por dia, mas aí fica lá. É serviço escravo, gente. É excesso de trabalho. Né? Então nós precisamos de pensar. E isso é uma violência que a gente impõe um ao outro. A violência do idoso, né? Tem o Estatuto do Idoso, que é uma instituição social. Interessante. O trabalho do homem para melhorar suas instituições. Isso não se deu no âmbito das religiões propriamente dita, né? Olha que legal. Tem o homem o direito de repousar na velhice? Pergunta Kardec. Sim, respondem os espíritos, que a nada é obrigado, senão de acordo com suas forças. E então, o que há de fazer o velho que precisa de trabalhar para viver e não pode? E quantos estão nessa condição no mundo, gente? Quantos? Não é só na nossa sociedade, não, a brasileira. Quantos no mundo? Né? Aí os espíritos respondem: o forte deve trabalhar para o mais fraco. Não tendo este família, a sociedade deve fazer as vezes dessas. É a lei da caridade. Gente, olha as implicações sociais das ideias espíritas. Infelizmente, ao meu sentir, essas implicações sociais das ideias espíritas são pouco estudadas pelo movimento espírita, por todos nós. Né? Precisaríamos, como penso, nos deter mais nessas considerações. Né? Tiraríamos aí elementos importantes para a nossa vida, para a nossa vivência. Né? A violência ao idoso. Quantos idosos aí estão sendo obrigados a sustentar a casa com sua renda? As pessoas não respeitam o ponto de vista deles. Então é muita coisa para a gente poder falar a respeito. A gente só está pincelando. A violência de gênero. Né? De onde provém a inferioridade moral da mulher em certos países? Os espíritos vão responder: do predomínio injusto e cruel, a crueldade, a injustiça. Isso é violência. Que sobre ela assumiu o homem. É resultado das instituições sociais. Vejam, amigos. E do abuso da força sobre a fraqueza. Entre homens moralmente pouco adiantados, a força faz o direito. Ao mesmo tempo que isso retrata a nossa sociedade atual. Né? Nós somos homens moralmente pouco adiantados, porque a violência de gênero ela tem prevalecido ainda. Né? É comum nos noticiários, na nossa vida de relação, a gente ter notícia disso. Então, Allan Kardec, a gente vai tocar nessa questão da violência de gênero com uma antecipação espetacular do ponto de vista de cultura humana. O Espiritismo se adiantou nessas questões no trato da violência, né? Os conceitos sobre pena que a academia não se debruça sobre os ensinos espíritas. É preciso dizer que tem alguns poucos aí nesse relacionamento, né, de conhecimento acadêmico e conhecimento espírita. A violência coletiva. Segundo a OMS, as violências coletivas compreendem as ações violências que incidem nos domínios macrosociais, políticos, econômicos e assinalam o predomínio de grupos e do Estado. O Espiritismo tem contribuição com relação a isso? Perfeitamente. Né? A desigualdade das condições sociais é uma lei natural? E essa desigualdade das condições sociais, gente, elas se relacionam a domínios políticos, a domínios políticos, econômicos, a predomínio de determinados grupos e também do Estado. Né?
Então, vamos voltar aqui. A desigualdade das condições sociais é uma lei natural? Não, gente. É obra do homem, não de Deus. É a ação do homem que estabelece a desigualdade das condições sociais. E vejam que Allan Kardec tocou lá, né, os espíritos tocaram antes na questão do preconceito de castas, de raças e de cores. Aí eles continuam. A desigualdade das riquezas não tem sua origem na desigualdade de faculdades que dão a uns o meio de adquirir, que dão a uns mais meios de adquirir do que os outros? Sim e não, respondem os espíritos. Que dizes da astúcia e do roubo? Gente, a astúcia e o roubo é prática de violência. Enganar o outro é prática de violência em todos os sentidos. Quando a gente se escora pela nossa preguiça no trabalho do outro, a gente está sendo violento. É preciso que a gente entenda. E a gente está fomentando essas coisas. Quando a gente precifica de uma forma exagerada o que a gente vende, se a gente só pensa em lucro e apenas isso, em prejuízo do outro, nós estamos sendo violentos. Precisamos ser consequentes, viu, gente, com a proposta do Espiritismo. Né? Eu posso discordar, mas não vamos desvirtuar as consequências do que está sendo falado pelos Espíritos. Outra violência coletiva, a guerra. Allan Kardec vai tocar na guerra. Vai dizer que é a predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual e o transbordamento das paixões. Na barbárie, né, gente? Na barbárie, os povos um só direito conhecem, o da força. A gente vê essa disputa entre as pessoas que levam à violência física, psicológica, violência sempre devastadora, com consequências imprevisíveis para todos os envolvidos. E tristes, consequências tristes. Né? A gente vê a violência no trânsito, tem várias facetas, né? A gente analisar essa questão da guerra aqui também. E um outro ponto interessante, gente, é que a OMS também indica uma concepção que ela chama de ecológica, para explicar as origens da violência. E essa concepção se estrutura em níveis. Né? O primeiro nível procura compreender os fatores biológicos e pessoais. O segundo nível evidencia as relações sociais, né? Os fatores de relação. Tais sejam, né, o que acontece entre os companheiros, amigos, a parceria íntima, o grupo familiar, etc. No terceiro lugar, são apresentados os elementos da comunidade, trabalho, escola, vizinhança. O quarto, os fatores sociais, né, as regras culturais que ratificam a violência como formato para a resolução de conflitos. Atitudes que sopesam a alternativa pelo suicídio como direito individual, o machismo, a cultura adultocêntrica, normas que corroboram a utilização abusiva da força pela polícia, pela sociedade em geral, né? Normas que amparam também disputas políticas. Nós estamos aqui falando nesse quarto nível da concepção ecológica, nós estamos falando das estruturas, das superestruturas sociais. Né? Essas são mais difíceis de ser mudadas. Dentre elas, eu entendo que está aqui a questão do armamento por lei, né, que a gente pode analisar,
Olha o machismo e as suas consequências. Então nós temos, na verdade, uma questão complexa aí para ser analisada, porque a nossa violência é que dá eco para essas violências em que os fatores sociais se encontram relacionados. Aí na questão 930, né, para terminar, meus amigos, Allan Kardec propõe o seguinte, né, é evidente que sem os preconceitos sociais pelos quais se deixa dominar, o homem sempre encontraria trabalho qualquer que o pudesse ajudar a viver, mesmo deslocado da sua posição. Mas entre as pessoas que não têm preconceitos ou que os põem de lado, não há as que estão impossibilitadas de prover as suas necessidades em consequência de moléstias ou outras causas independentes de sua vontade? Aí os espíritos respondem: numa sociedade organizada, segundo a lei de Cristo, ninguém deve morrer de fome, ninguém deve sofrer. A violência da miséria, da falta de trabalho, a violência de não ter acesso à escola pública, porque também não basta ter escola, tem que ter condição de ir para essa escola, tem que ter condição psicológica, de, e emocional, de ouvir e entender a aula. Né? Como é que faz isso num lugar de extrema violência, com fome, sem condições que propiciem o desenvolvimento da inteligência e por aí vai? Né? Olha que Allan Kardec, na sua pergunta, deixa subentendido aqui causas que independem da vontade do homem. Mas os espíritos dizem que a sociedade, pelo menos eles relacionam. É o que eu penso analisando essa questão. Não sei os senhores. A sociedade é responsável pelo trabalho de superação dessas causas. Né? Olha o que Kardec comenta, melhor dizendo. Com uma organização social previdente e sábia, o homem não pode sofrer necessidades, a não ser por sua culpa. Mas olha o que eu sublinho. Mas as próprias culpas do homem são frequentemente o resultado do meio em que ele vive. Então, meus amigos, nós temos que pensar que há condições que favorecem a eclosão da violência entre nós, da injustiça social, em todos os sentidos, da, da violência que praticamos um com o outro, e por aí vai. Então, mas para o Espiritismo, o mal não constitui para ninguém uma necessidade fatal, e só parece irresistível aos que nele se comprazem. Desde que temos vontade para fazer o bem, também podemos ter a de praticar o bem. Quando o homem se acha, de certo modo, mergulhado na atmosfera do vício, o mal não se lhe torna um arrastamento quase irresistível? Os espíritos respondem: arrastamento, sim, por conta do que foi feito, né, gente? Mas há arrastamento. A gente só não pode dizer que é irresistível. Mas a gente não pode se escorar nessa questão, numa análise, melhor dizendo, superficial dessa questão, para esquecer o que Allan Kardec disse aqui atrás, né? Que o meio onde o homem vive frequentemente, olha gente, o advérbio, frequentemente,
ensejam os equívocos. Então, é difícil, né? Há um arrastamento. A gente só não pode dizer irresistível, porque é possível que a gente saia, né? Que a gente vença essa impositividade do meio. Mas, meus caros, não nos equivoquemos. Não sem a ajuda do outro. Não sem a ajuda da sociedade. Terminando, o Espiritismo, como síntese do conhecimento, nos traz um conceito mais amplo da violência. Quando busca no meio acadêmico os conceitos que lhe são próprios, né? Os conceitos sobre a violência, gente, nos contextos diversos, né, da religião e da produção científica, eles não se autocontestam. Na verdade, a gente viu aqui, principalmente com o Espiritismo, que eles se complementam. E a forma com a qual o Espiritismo, gente, né, aborda o tema violência assegura caminhos para a sua prevenção e a minoração de seus efeitos. Repetindo, Allan Kardec já falava sobre a violência, né? O Espiritismo antecipou o século XIX o estudo de questões tão sérias, que são enfrentadas odiernamente pelos estudos acadêmicos também. Né? O resultado desse encontro de correntes desenvolve e consolida uma melhor apreensão sobre a violência e oferece instrumentos mais apropriados de prevenção e combate. Está aqui a bibliografia. Meus caros amigos, há muito que se falar ainda sobre a violência. Né? Mas vejam que a construção da paz ela é diretamente proporcional aos esforços que empreendemos para vencer a violência em nós, no nosso meio. Mas para isso a gente vai precisar de compreender também o que é a violência, para colocá-la no seu lugar do ponto de vista moral de malefício para todos nós. E todas as ações que a gente empreenda com base na feitura do bem é importante para a construção, né, de uma sociedade melhor, de uma vida individual e socialmente melhor para todos nós. São as despretensiosas questões que eu apresento para a análise dos companheiros, rogando sempre a Jesus fortaleça os nossos ideais de crescimento. Muita paz para todos nós.